Foi. Hoje é dia 26 de agosto de 2020. Essa é a entrevista concedida por Ana Cristina da Silva Rodrigues para Guinter Tlaja Leibniz, Kaiowá Cardoso Aualan e Sara Teixeira Munareto para o projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Essa entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na Universidade Federal do Pampa, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social e as formas como isso tem afetado a população sul-riograndense. Você tem a liberdade para decidir se participará ou não e pode solicitar a interrupção ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. O conteúdo da entrevista será utilizado para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgado na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansada, triste ou confusa, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Você está esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim, perfeitamente. Ok. Você concorda que sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Não, pode ser divulgada a identidade, não tem problema. Você autoriza o uso das informações prestadas nessa entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Sim, autorizo. E, por fim, você autoriza o uso da sua imagem na divulgação do material? Autorizo. Ok. Bom, então, começando, Ana, a primeira questão é se tu ou alguma pessoa da tua família foram contagiados pelo novo coronavírus. Caso positivo, né, se puderes relatar a experiência. Não tivemos ninguém com nenhum contágio. Até tivemos uma suspeita, né? Mas, enfim, fomos ali à central de atendimento, mas pelos sintomas, enfim, ela não foi nem submetida a teste, que é a minha filha de 17 anos. Tá. Bom, sim, em função da Covid, né, procuraste atendimento do SUS ou de plano de saúde? Como foi esse atendimento? Como eu coloquei, assim, a minha filha teve uma gripe muito forte, né, uma infecção na garganta, enfim, e aí nós fomos direto à central de atendimento, né, que aqui em Jaguarão é ali no Teatro Esperança. Então, ela foi submetida à avaliação, né, à consulta ali naquele espaço, o atendimento foi muito rápido, enfim, e aí, mediante o diagnóstico, ela não apresentava sintomas mais efetivos, né, que caracterizassem. A gente até questionou muito sobre a situação do teste, né, porque a gente sabe que tem vários assintomáticos, né, mas eles argumentaram que não era necessário, que nem tinha condições ao teste para todos ali naquele momento, e então ela passou por todo o atendimento, assim, por essa triagem, passou a consulta médica, e dali, então, saiu com um tratamento para gripe. De fato, ela se recuperou bem, assim, né, não teve, mas foi ali, não fomos a nenhuma consulta privada, até porque as consultas privadas, nós temos plano de saúde, mas vários consultórios não estão atendendo, né, não estão aqui em Jaguarão, a gente tem essa situação, a gente liga, e mesmo com o plano de saúde, os consultórios não estão atendendo, porque só atendem situações de emergência, né, e tal. Tá. Ana, o que mudou na rotina a partir do início da pandemia? Olha, eu tenho a situação de grupo de risco em casa, né? Meu pai é idoso, mora comigo, e então, assim, a principal mudança foi a nossa presença
permanente em casa, né, sem sair para o trabalho, sem sair para mais atividades, a presença da minha filha também, e alguns cuidados em relação ao meu pai, né, principalmente de que não viessem pessoas aqui em casa, de que a gente não tivesse esse contato maior, embora o fato da gente estar em Jaguarão não nos deixou numa situação de confinamento total, né? Ele, mesmo sendo idoso, enfim, o cuidado a gente permanece 70% do tempo em casa, mas o fato de estar aqui, ele ainda sai mais, assim, com todos os cuidados, enfim, mas ele caminha até a beira do rio, ele volta, tem... a gente também dispensou o trabalho da nossa funcionária em casa, né, porque ela também tem filhos pequenos, enfim, então ela vinha 3 vezes por semana, a gente dispensou a vinda dela, claro, mantendo o vínculo, né, mantendo a remuneração que ela tem para que ela ficasse em casa com os filhos. Então, basicamente, o que mudou é isso, né? E fora toda essa situação do relacionamento acadêmico online, né? Meu, o tempo inteiro, né? Todo o trabalho focado na questão dos contatos, tivemos, assim, o cuidado sempre com a internet, né? De estar com ela boa, em condições e tal. A minha filha também está no 3º ano do ensino médio, então foi a situação dela estar em condições, a gente pegou notebooks antigos que a gente tinha, assim, que não estavam funcionando, fez um ajuste e tal, para que ela também tivesse o acesso, porque ela também não tinha um computador de uso exclusivo dela, né, então a gente fez essa reforma, assim, para deixar com acesso e, enfim, foram os cuidados maiores, né, fora, assim, todos esses cuidados da questão sanitária, da questão da limpeza, da máscara, de, né, tá sempre com álcool gel na sala, nos lugares que a gente tem acesso, mas eu confesso, assim, né, o fato de estarmos em Jaguarão nos deixou numa condição, digamos, um pouco mais favorável a enfrentar a pandemia do que se a gente estivesse num grande centro, em Porto Alegre e tal, que nós não, né, por exemplo, o pai não teria como sair de jeito nenhum, né? Inclusive agora, quando houve esse aumento dos casos, esse aumento, não, essa explosão dos casos aqui em Jaguarão, porque repentinamente, né, a gente teve um número muito grande aparecendo, então a gente restringiu mais as saídas dele também, né? Ele, né, fica às vezes 2, 3 dias sem sair nada, e quando sai é muito rápido, né? Uhum. Sobre essa questão do isolamento, Ana, já comentaste um pouco, então, como é que tem funcionado, né, mas por exemplo, outras rotinas regulares, para além dessa questão de demanda profissional, do trabalho, né, e, enfim, da própria dinâmica do teu pai, mudaram, assim, de coisas que fazia, né, na tua rotina, da tua família, de fazer menos ou não fazer mais? Também, se tem alguém que é próximo da família, ou que, enfim, que está dentro da família, mas também não mora junto, que também teve alterar a rotina. Uhum, sim. Uma coisa que a gente fazia com frequência era ir a Porto Alegre, né, visitar a minha irmã, que mora lá, enfim, desde fevereiro não fomos mais, né, não fizemos mais nenhum encontro de família maior, né. O meu filho também, que mora em Pelotas, não veio mais para cá, né, também acabou, quer dizer, ele morava em Pelotas durante esse período, por conta da UFPEL não estar desenvolvendo atividades presenciais, ele e a namorada também desalugaram um apartamento para não ter custo e tal, e foram para Farroupilha, né, onde é a família dela, então também já vai aí 60 dias que eu não vejo meu filho presencialmente, porque também, né, na questão da redução de custos e de evitar essa circulação toda, e eles foram para lá, né, estão restritos lá com os pais dela, e a minha irmã em Porto Alegre, que também a família estava toda em casa, enfim, e nós acho que desde fevereiro não fomos mais, não encontramos mais, né. A gente observa essa diferença grande nesse perfil da gente morar numa cidade pequena, com uma circulação bem menor do que eles que moram lá em Porto Alegre, por exemplo, onde a situação é
confinamento está efetiva, né? Eles não saem, é um que sai de casa, sai para ir no supermercado apenas e não mais. E farroupilha, os relatos que o meu filho traz também são nesse sentido, né? E acho que esse fenômeno, assim, principalmente com o estudante, né, com ele eu senti muito isso, até os 2 primeiros meses eles ficaram ali em Pelotas e mantendo o apartamento e vendo, quando viu que, bom, não ia retomar mesmo, e isso que na UFPEL eles recomeçaram com as atividades à distância, era junho ainda, e eles fecharam todo o apartamento, a gente separou as coisas na garagem de um tio, na garagem do outro e tal, para quando eles retomarem, e se suspendeu o aluguel, né, suspendeu essa morada deles em Pelotas, já que o vínculo ali era com a UFPEL. Uhum. Sobre os impactos econômicos da pandemia e do isolamento, Ana, como é que isso afetou a família, enfim, tanto das pessoas que moram contigo, quanto teu filho, tua irmã, enfim, as pessoas próximas? No nosso caso aqui, nós não tivemos nenhum impacto significativo, né? Porque, enfim, eu sou funcionária pública, né? Mantenho o meu salário integral. Meu pai é aposentado também, manteve a aposentadoria dele, enfim, né? Então, nós não tivemos nenhum impacto econômico mais efetivo, né? Claro, ainda assim, suspendemos despesas, como essa situação do meu filho morando em Pelotas, mas muito próximo a mim, né? A minha irmã é funcionária pública, mas o marido dela e o meu sobrinho são músicos, né? E vivem da cultura, vivem da arte, enfim, né? Então, meu cunhado teve todos os shows suspensos, né? Desde fevereiro, praticamente, não trabalha mais. O meu sobrinho, que mora em São Paulo, enfim, tinha uma agenda de shows aí de quase 20 shows por mês, suspendeu tudo, tanto que eu tenho auxiliado ele em alguns, né, em algumas situações, assim, tenho auxiliado, dado um suporte também, então, em termos de família, se organizou para dar um suporte nesse sentido, porque eles sofreram um impacto muito forte, né, praticamente toda a renda deles se extinguiu durante esse período, então, né, no nosso núcleo familiar mais próximo foi onde a gente efetivamente sentiu o maior impacto, né? Porque eu e minhas 2 irmãs, todos somos professoras, todas funcionárias públicas, então a gente não sentiu efetivamente nem corte de salário, né? Nem uma redução mais específica, mas a gente fez essa rede de auxílio aí em função dos 2 que trabalham efetivamente com a arte, não tem como. Ana, de uma maneira tu já assim introduziu um pouco esses temas, mas a gente queria saber assim um pouco de que maneira as tuas relações familiares, de amizade, de sociabilidade, assim, de um modo geral, né, elas foram afetadas nesse momento, assim, pelo isolamento, pela quarentena, pela conjuntura de modo geral, né? Do ponto de vista afetivo e social, né, um dos impactos muito fortes que a gente sente é essa questão do distanciamento das pessoas, né, porque nós tínhamos uma prática muito sistemática, né, de reunir com os amigos, com os colegas mesmo aqui de Jaguarão, né, então a gente sempre fez muita janta, sexta, sábado, domingo, fazia churrasco, tem um círculo de amizade muito próximo, né, e grupos que a gente se encontrava sistematicamente, ou mesmo para sair aqui na cidade, então foi uma das coisas que a gente sentiu bastante, né, nós gostamos muito, assim, de comemorar aniversário, de ter encontros, então passamos o aniversário do meu pai, passamos o meu, passamos o aniversário dos meus filhos e tudo sem poder se encontrar com ninguém, sem poder fazer nada, e isso para nós tem um valor muito forte, né? A gente tem essa relação muito dos grupos, das amizades, então foi uma das coisas aonde a gente sentiu bastante, né? E de novo, assim, para o meu pai, isso é algo que é muito importante, né? Porque ele se sente muito acolhido, assim, em Jaguarão, tem um vínculo muito forte, nós frequentamos a igreja aqui também, a igreja anglicana, né, que também desde março fechou as suas atividades, eu acho que é a única igreja da cidade que mantém
né, todas as atividades fechadas, não retomou. Então, o meu pai sentiu muito isso, né, porque eu brinco com ele, né, eu digo, a turminha da igreja dele, que juntos dá uns 3.000 anos, mais ou menos, né, porque são todos idosos que se encontram, então eles têm essa prática, toda sexta-feira, tinham, né, essa prática de toda sexta-feira se encontrar, fazer reuniões, para cantar, para ter, e eles suspenderam isso tudo. De forma geral, a gente percebe nos idosos, até porque esse é um grupo de idosos, né, grande, que eles perderam aquele momento do encontro, né, então, até surgiram algumas alternativas interessantes, assim, de gravar momentos, por exemplo, da celebração, né, então, conseguiram montar celebrações online, né, então o pai faz uma leitura aqui, uma outra senhora faz uma outra leitura em outro lugar, e tal, e a Arquidiocese aí de Pelotas tem montado essas celebrações online com a participação das famílias. Isso é uma coisa importante, porque eles tinham muito essa prática, né, do encontro, de estar junto, do abraço, né, da coisa de celebrar mesmo. Então, acho que um dos aspectos que mais se sentiu do ponto de vista afetivo e social é realmente essa impossibilidade do encontro, né, essa questão de não estar junto, de não estar enfim, né, se encontrando, conversando, vivendo essa experiência da convivência. Uhum. Tem uma coisa, né, que tá, acho que diretamente ligada com essa questão que tu traz do afetivo, da convivência, né, que é de que forma isso causa um impacto psicológico, né, na gente, assim, e nas pessoas com quem a gente convive, né. Tu poderia falar um pouquinho disso, assim, o que tu percebeu nesse sentido, assim, na tua vida e nos teus círculos, assim, de relações? Uhum. Acho que na adolescência isso dá um impacto forte, né? Aí vou trazer o exemplo da minha filha, né? Ela não sente falta nenhuma da questão do trabalho, ela está no 3º ano, eles têm desenvolvido muito bem pedagogicamente a questão do ensino, né? Aliás, vejo ela muito mais envolvida hoje com a atividade do ensino, fazendo as atividades da aula, participando das aulas online, inclusive situações interessantes, assim, eu tenho as duas pontas aqui, né, tem uma adolescente e um idoso, então, assim, muitos trabalhos que foram demandados para ela, que ela botou o vô na jogada, assim, né, então, fez vídeos com o vô, trocou ideias, né, então isso criou um universo legal, assim, até de aproximação entre os dois, então, do ponto de vista pedagógico, ela não sente falta nenhuma da escola, né, eles têm tido aulas interessantes, agora sentem muita falta do encontro, assim, sentem muita falta de estar com os colegas, de ter mais atividades para fazer, né, de ter um envolvimento, então, eu percebo quase, assim, um início de um processo depressivo na adolescência, porque o que o adolescente faz, né, ela se acorda do dia só para aquele horário que tem encontro online, né? Depois passa o dia inteiro dormindo, aí passa a madrugada vendo coisas, aí eles mesmos se conectam pela madrugada, então é onde eu sinto muito forte isso, né? E aí toda uma questão corporal, né? Um aumento enorme de peso, toda uma dificuldade, assim, né? De próprio, querer se arrumar, querer sair, porque não vai ter com quem sair. Então, na adolescência, eu sinto isso, assim, do ponto de vista do adoecimento psíquico, da questão afetiva, o fato deles não terem a saída para o encontro com os colegas e manter toda essa questão virtual está acarretando muito forte isso, eu percebo, a questão do aumento de peso pela ansiedade, porque daí passam o dia inteiro em casa, passam comendo, e perdendo totalmente o ritmo da vida, assim, né, eles passam a viver a madrugada, né, é o que eles estão fazendo por não ter um espaço desse encontro, né, por não ter esse lugar. Mas eu consigo distinguir muito bem o que é pedagógico e o que é emocional, né, o que é afetivo. Uhum. Entrando um pouquinho nessa questão, assim, das rotinas, né, tu poderia falar um pouco, Ana, assim, de como é que estão teus hábitos de leitura e a tua rotina de trabalho?
pensando nessas mudanças todas que a gente tem passado nesses meses, assim, como que ficou isso para ti nesse momento? Uhum. Bom, a rotina de trabalho absurda, né? Absurda, porque coisas que não se vivia antes, por exemplo, se tinha um cuidado de marcar uma reunião com 3, 4 dias de antecedência, principalmente no nosso caso, que sempre envolveu deslocamentos e tal. Agora, como não envolve mais isso, se marca uma reunião da manhã para tarde, né? Então, e coisas onde se estende por muito mais tempo também, né? Os encontros, as reuniões. Então, tem tido uma dinâmica, uma intensidade do trabalho, olha, triplicada, eu diria, né? Porque tudo se faz em torno da conexão, né? Do estar online. Então, são e-mails, eu sei, são processos que tem que se assinar. Agora, para vocês terem uma ideia, o próprio processo de estágio, né, os estágios do CIE e tal, que a gente tinha que fazer aquela assinatura do termo do estágio, criaram uma assinatura digital, o CIE tem contato direto com a gente, assim, né? Então, se antes passava por outro setor ali, tal, então, eu vejo, assim, uma demanda muito forte, né, muito intensa, por essas exigências da gente ter que estar permanentemente conectado. Por outro lado, do ponto de vista do meu trabalho acadêmico, eu percebi uma produtividade muito maior, assim, né? Eu tive um avanço importante nesse processo, até por desenvolver uma rotina maior, de ficar voltada, assim, né, à conexão, de estar presente no escritório, de focar um pouco mais, eu consegui produzir mais academicamente, porque, né, a gente tem essa experiência de estar na gestão, né, um determinado período, tempo ali, e a vida acadêmica da gente vai sendo deixada de lado, né? Então, eu sempre tive muito mais dificuldade de produzir junto com os meus orientandos, de estar atento ao trabalho mesmo do mestrado, por conta de estar com a gestão. E agora, durante esse período, eu senti uma produtividade maior, né? Eu pude estar mais próxima das minhas orientandas, né? Eu pude desenvolver os próprios componentes do mestrado, e eu, né, segui desde maio desenvolvendo com grupo de pesquisa, com grupo de estudos. Eu tenho no grupo de pesquisa que eu coordeno 2 pesquisadores visitantes, né, uma pesquisadora visitante que mora em Paris, outro que está em Lisboa, e que eles participaram com a gente durante todo esse processo. Então, esse foi um aspecto positivo, porque se a gente não tivesse nessa condição das conexões, se a gente não tivesse, eles não estariam acompanhando, né? Então, um dos componentes do mestrado que a gente tem, que é sobre cartas pedagógicas, que é muito bacana, assim, muito legal, além da gente mais do que nunca introduzir a experiência do registro com as cartas, e das cartas estarem circulando, inclusive aqui na cidade e fora, são 2 professores que participaram praticamente todos os encontros do componente junto comigo. Então, essa foi uma experiência legal, a gente conseguiu fazer uma roda de diálogo virtual também, que se espraiou por todo o país, nós tivemos, né, 80 pessoas participando nessa roda, pessoal da Bahia, pessoal da Paraíba, pessoal de Pernambuco e tal, por conta dessa modalidade, né, dessa forma. E o que nos ajudou também a produzir um pouco mais, né? Então, eu tinha uma dificuldade enorme de publicar um artigo por ano. E agora, durante esse período aí, a gente, né, tá com 4 publicações, com apresentação em seminários, então é até um paradoxo isso, né? Ao mesmo tempo que triplica a exigência, dá uma possibilidade de um trabalho que na gestão presencial, por exemplo, eu não conseguia fazer. Porque, inclusive, para mandar um e-mail, eu estando no campus, lá na sala, para abrir o SEI, para mandar um e-mail, era uma dificuldade, porque sempre as pessoas entravam, sempre eu estava atendendo uma semana, sempre eu estava conversando com um, sempre estava conversando com o outro, e aqui não deu possibilidade de fazer um trabalho diferente. Certo.
Ana, eu vou dar um salto assim para um aspecto um pouquinho mais macro, assim, né, da situação, e te perguntar se tu pode fazer uma avaliação, assim, qual é a tua avaliação dos governos federal, estadual e municipal em relação à pandemia. Se puder dar um panorama assim de como é que tu percebe essas três esferas nesse momento. Uhum. Bom, a esfera nacional é o caos, né, gente? É o caos em todos os sentidos, assim, é um caos na ruptura política toda que se tem aí nesse cenário, uma situação de tremendo desrespeito com a população brasileira, né, de afronta, de despreparo, de subestimar a condição da pandemia que tem se vivido, né, tenho observado, assim, parece que uma grande naturalização da questão da morte, uma banalização, se até o mês de maio, cada número, cada denúncia, enfim, que se tinha sobre o número de mortes, as condições dos hospitais e tal, isso batia na população como um grande impacto, né, como uma grande preocupação. Hoje eu tenho percebido, tudo bem, 116, né, 1.000 mortos, mas o Campeonato Brasileiro segue tocando, né, outro. Então, a minha grande preocupação é isso, que nós não modificamos o cenário, as condições de superatamento da saúde, de falta de uma política de condução, da própria questão dos recursos, elas permanecem exatamente as mesmas, e a gente se acostumou a viver com isso, né? E, fora isso, toda a postura realmente, assim, de despreparo, né, de desorganização da conduta da política nacional de forma muito séria. Então, além disso, a visão brasileira no cenário internacional, né, a visão do Brasil no cenário internacional, que é uma visão degradante, né, uma visão que se envergonha por N motivos, né. Então, nós temos aí a própria situação de não ter um ministro da Saúde escolhido, pensado para tal, mostra o descaso, a afronta, a despreocupação, enfim, com toda essa situação que a gente vem vivendo, né? Em termos do cenário estadual e municipal, eu vejo um quadro um pouco diferente, né? Eu vejo que existem quadros de equívocos também, mas no estadual em especial, né? No estadual eu vejo um pouco mais de seriedade na condução do processo. Vejo, assim, que ainda há muitos ajustes a fazer, acabou sendo feito um recuo importante nessa questão da definição das bandeiras, da avaliação e tal, se iniciou com um processo, parece que bastante rigoroso, de atenção, de cuidado, existe uma equipe com isso, mas foi cedendo também, né, acho que o próprio perfil do governo, que tem todo um compromisso com essa questão das empresas, com essa questão da economia e tal, arrancou num determinado processo e foi cedendo paulatinamente, né? Então, foi cedendo, não se mantém mais a mesma condição, a mesma postura mais rígida de controle, de cuidado do que se via no início. Mas, ainda assim, eu percebo um pouco mais de seriedade na condução. Embora, do ponto de vista da educação, a gente veja esses absurdos, né? Ah, bom, alguém tem que mostrar alguma coisa, então a educação mostra lá que está pensando, vamos propor a volta às aulas. Ah, bola fora, né? Desculpa estar usando até uma linguagem, né, mais coloquial, assim, mais cotidiana, mas é isso, a sensação é que, bom, algum lugar tem que se mostrar serviço, alguma coisa tem que aparecer, então vamos pensar um retorno às aulas dessa forma, e que é totalmente descabida, né, que demonstra bem que a Secretaria de Educação está sendo conduzida por um administrador, não por um educador, então, o que de uma certa medida demonstra um pouquinho mais de responsabilidade, um pouquinho mais de respeito com a população gaúcha, por outro lado, precisa atender aos interesses, né, de quem elegeu, precisa dar conta da questão econômica, precisa ceder às próprias associações aí de comércio, da indústria e tal, de determinadas regiões, e aí vai esse vai e vem, mas ainda assim vejo uma situação
menos degradante do que a situação da questão da política federal. E em termos municipais também, assim, né, em termos aqui do município, o que eu percebo? Um certo apagamento da questão da gestão, o que preocupa, considerando que o gestor é um médico, né? O nosso prefeito é um médico, então preocupa essas relações também, assim, tem uma sensação que iniciou bem, iniciou com, né, cuidados importantes e tal, mas aí sim, me parece que houve também, assim, como é que eu diria a expressão? Não sei se ela é bem colocada, mas me parece que subestimou as condições da realidade aqui, né? Teve esses cuidados, acho que a gente teve a questão do fechamento da fronteira num momento importante e tal, mas depois, rapidamente, assim, a coisa se abriu. Hoje a gente não tem mais a fronteira fechada aqui, tu não tem uma barreira sanitária de entrada na cidade, a própria questão do centro de triagem, que eu considero que é importante, foi necessário, mas ocupar um espaço cultural como o teatro para fazer isso, então se percebeu, né, essa condução talvez muito afrouxada, né, do que poderia vir aqui em Jaguarão, do que poderia acontecer, tanto que a gente foi mantendo seguro durante bastante tempo, tu vê até praticamente o mês de julho, não havia casos, eram casos mínimos, e daqui a pouco, hoje, nós ultrapassamos os 100 casos aqui, já 3 órgãos. Então, o que preocupa é isso, né? Talvez o próprio excesso de confiança, por dar conta de ser uma pessoa da área da medicina, né? E ter uma equipe voltada à medicina, não tenha avaliado adequadamente o que poderia, né, acontecer e os impactos aqui na cidade. Isto do ponto de vista da gestão da saúde em si, né? E da questão da educação, que, enfim, é onde eu acompanho mais, né, e vejo, também percebo um apagão, né, das escolas municipais. As escolas municipais, elas ficaram sem rumo, né, durante esse processo. Ora, não sabia se fazia um atendimento do ponto de vista das condições mesmo de alimentação, de relação com a família, né, de orientação dos professores. Acho muito grave a situação, assim, que houve de corte das dobras da carga horária. Não lembro aqui como é que eles chamam, que é a gente chamaria ali do regime de trabalho, né? Então, professores que tinham 20 horas, que estavam na convocação para as outras 20, como não estão trabalhando, foram cortados. Então, acho isso muito sério, né? Porque tu deixa acéfalas as turmas e toma uma medida de ordem somente econômica, né? Porque houve essa suspensão da atividade pedagógica em si. Então, realmente, assim, vejo que a educação ficou no limbo, né? Houve um apagão nesse processo, e agora que se tem uma retomada, mas muito tímida também, muito sem saber para que lado vai, sem saber o que é esse plantão que se faz na escola, quem vai para o plantão, quem não vem. Outro dia mesmo eu conversava com um pai daqui da escola municipal, e ele diz, bom, minha filha está na 6ª série, a gente vai lá uma vez por semana, pega atividades, mas eu não tenho a menor condição de auxiliar, eu não tenho a 4ª, como é que eu vou auxiliar minha filha a fazer essas atividades? Então, esse kit, vá lá, pega as suas atividades e faz algo que não surtiu efeito, e que não se vislumbra uma possibilidade de como vai ser retomado esse processo, né? E considerando a questão da transição eleitoral, realmente, eu tenho uma preocupação muito grande, que essas crianças da rede municipal vão ter suprimida, né, todo esse ano aí das suas vidas, do seu trabalho, porque não se vislumbra uma possibilidade de retomada, de acompanhamento, de verificação. Então, a minha preocupação em termos do governo municipal, ela é muito forte nesse sentido, né? Enfim, acho que alguns descuidos nessa relação aí, que são de ordem bastante importante. Ana, nós vamos continuar um pouco ainda nessas avaliações políticas, né, a respeito das ações institucionais. São perguntas que a gente tem feito para todos e todas,
né, nessas entrevistas. E vamos para âmbito da universidade. Aí a primeira questão é relacionada à reitoria. Como é que tu avalia, por favor, as ações da reitoria em relação a esse momento, essa conjuntura da pandemia, né? Bom, eu avalio como muito problemáticas, né, as ações. Por quê, assim? Primeiro, porque o primeiro momento, a primeira grande ação da reitoria foi olhar para fora, não foi olhar para dentro. A primeira grande ação foi ofertar os prédios da universidade para servirem como hospital de campanha, né, para atender os doentes que estivessem aí. A primeira grande ação foi que eu não acho ruim, enfim, pensar na produção do álcool gel para servir as cidades, né, pensar na produção de equipamentos de proteção e tal. Acho que isso não é ruim. Mas o primeiro olhar foi isso, assim, qual a nossa visibilidade externa, como vão nos ver engajados, né, num trabalho de apoio, a própria questão dos governos que estão aí colocados, e internamente, bom, vamos restringir tudo que tem. Então, para mim, assim, já de largada, foi muito complicado, e inclusive, assim, a forma de estabelecer essas relações para fora, que foi, assim, uma tomada de decisão da cúpula da reitoria, não diria nem de toda a alta gestão, porque, ao que eu saiba, não houve nem a participação de todos os pró-reitores. Então, um grupo pequeno, assim, realmente, assim, a cúpula da liderança tomou por decisões de que os espaços iam ser cedidos, né, de que as coisas, essa produção se daria para fora. E, bom, como é que vamos nos proteger? Não podemos ter ninguém dentro da universidade, temos que evitar aglomerações, e nós fomos tomados de impacto com um ofício fechando, por exemplo, os restaurantes universitários no dia 18 de março, né, suspendendo a circulação das pessoas no campus no dia 23 de março, não propondo nenhuma alternativa de reposição da questão da alimentação, da questão do transporte, da própria questão da orientação no trabalho com os terceirizados. Então, acho que foi muito ruim essa condução. Se teve essa suspensão de tudo aí do final de março até o 1º de junho, do final de março até 1º de junho, a universidade ficou tratando amenidades, né? Nós, nos campos, ficamos, assim, num trabalho muito árduo, muito difícil, de estar brigando com a reitoria, de estar atendendo as pessoas aqui num desespero enorme, porque nós lidamos com muita situação dos alunos desesperados pela questão da alimentação, pela questão da moradia, pela insegurança se iriam para as casas, se não iriam para as casas, pelo medo de serem contaminados, porque a própria condução do suspende tudo, fecha tudo dessa forma, naquele momento, criou um momento de muita tensão, de muito receio com os alunos. Então, eu não tenho dúvida que a forma como a reitoria conduziu, a concepção que a reitoria tem da universidade, do próprio contexto da pandemia, gerou uma situação de medo, uma situação de desamparo, e, de fato, eles ficaram muito desamparados por conta dessas ações, que não tem precedentes, né? Não tem precedentes. Isso só é pensar na relação conosco, servidores, na relação com os próprios terceirizados, na relação com os alunos, que foi uma total falta de manejo dessa situação muito, muito complicada, né? E não só nós aqui no campus Jaguarão, mas nós em especial, né, pela própria condição do campus, tivemos momentos muito difíceis aí durante esse período de abril, maio e parte de junho, como depois aí nas condições, né, na condução dessa questão acadêmico-pedagógica, né? E aí, bom, vocês todos acompanharam também como é que foi essa discussão, porque quando se observou que todo esse processo de distanciamento, de restrições e tal, levaria mais tempo, os próprios diretores fizeram essa solicitação de que a gente retomasse a discussão para as atividades de ensino. Então, entre o grupo de diretores surgiu ali o debate, e nós optamos por fazer um ofício à gestão, então, pedindo que fosse retomada a discussão sobre o processo de retorno às atividades de ensino.
quando nós fomos surpreendidos aí por uma convocação, acho que 5 dias depois de ter enviado o ofício, nós fomos surpreendidos com uma convocação onde veio toda a estrutura já de retomada do ensino remoto, os direitos de ensino. Não, mas só um pouquinho, não é isso que a gente está colocando, né? E a própria composição desse GT, e aí o quadro todo, até que até hoje não se entendeu, né? A gestão não conseguiu entender, ou não quis entender, ou opta, ou porque realmente não quer, não sei, a questão do que era o que a gente dizia da discussão surgir da base, de que precisava se construir um processo a partir da base, de que precisava se rever outras questões, porque desde o primeiro dia da composição desse GT, que, como eu digo assim, nós fomos tomados por assalto, assim, né, se enviou um ofício pedindo uma coisa e veio outra coisa completamente diferente no lugar, a gente tem que fazer esse processo todo de briga, de circunstâncias naquele cenário, só se aplacou um pouco, digamos, nos impactos nas reuniões do Consune. Só quando o Consune conseguiu se insurgir mesmo como última instância da universidade, e ainda assim teve que negociar várias coisas, né? Inclusive essa questão de uma tentativa desleal, do meu ponto de vista, da gestão, de tentar colocar a comunidade acadêmica contra o Consune, né? E eu fiz o registro disso no próprio Consune. Acho que é desleal, né? Não considero uma ingenuidade achar que tu fazer um pronunciamento, uma publicação, uma nota da reitoria dizendo que por culpa do Consune se atrasa os processos porque houve um pedido de vistas, como quase como se fosse um golpe fazer um pedido de vistas, deslegitimar uma ação do Consune. Então vejo como muito preocupante, né? Essa condução. E que, enfim, reverbera em todos esses aspectos, reverbera na questão da assistência estudantil, reverbera nas condições de trabalho do servidor, reverbera nas condições de aprendizagem dos alunos, reverbera na relação com os contratos de terceirizados e tal, isso sem nem contar que, paralela a toda essa circunstância, ainda segue a discussão de orçamento, de PLOA, de cortes, de realocação de recursos. Então, eu vejo como muito preocupante o nosso cenário, assim, na relação da gestão da universidade. Obrigado, Ana. A última questão de avaliação política, de fato, assim, e agora, já que a nossa universidade trabalha com perspectiva de economia de gestão de campi, a gente gostaria que fizesse uma avaliação das ações. Na verdade, assim, são 2 tipos de avaliações. Uma em relação aos outros campos, se tu quiser falar alguma coisa que te chamou a atenção, da forma como estão gestando a pandemia, mas especificamente, né, em relação ao nosso campus Jaguarão, como tu avalia as ações em relação à pandemia. Então, vou começar com uma avaliação bastante crítica do nosso e pensar os outros, né? O que eu percebo no nosso, assim, eu acho que uma falha importante que a gente teve nesse processo foi uma falha que é crônica da gestão, de forma geral, que é a questão da comunicação desses processos. Eu acho que a gente teve muita dificuldade de conseguir comunicar a toda a comunidade acadêmica o que acontecia durante esse cenário, assim, né? Eu vejo assim, nós acabamos muito absorvidos nessa situação, quase que assistencialista, né? Nos preocupamos muito, assim, em poder mandar os alunos de volta para casa, em tentar fazer uma medida de proteção, digamos assim, desses alunos que estavam aqui, e que pecamos do ponto de vista de comunicar isso, né? Então, hoje a gente vê muitos servidores que não tinham a dimensão do que estava acontecendo, né? Que não sabiam as ações mesmo de mobilização para a questão da alimentação, as ações dos cuidados internos no campus, né? Que desde sempre a gente teve os cuidados com EPI, se fez a escala do trabalho e tal, então vejo que a gente também acabou falhando um pouco nesse aspecto de comunicar as pessoas, de construir de forma geral com todo o grupo outras alternativas, porque hoje, avaliando, eu disse, bom, talvez alguém que não tivesse no olho do furacão tivesse uma outra alternativa diferente do que se pensou,
Mas, na época, a gente não consegue avaliar isso, né? Na época, a gente está ali, está querendo resolver, todos os alunos desesperados estão querendo ir para casa e a gente quer resolver a situação, né? Então, vejo que uma das questões que a gente acabou falhando foi nisso, assim, de comunicar, de manter todo o universo do campus engajado durante esse período, né? A gente não... Algumas pessoas simplesmente lá em março se desligaram e retomaram dia 24 a ter essa noção. E aí isso fragiliza enquanto coletivo de campus, né? A gente tem, enfim, uma pequena parcela, assim, parcela mais ligada, acho que a gente manteve sempre uma aproximação muito com os coordenadores de curso, comunicando ali com os coordenadores de curso, trazendo, mas enquanto comunidade acadêmica, de forma geral, acho que a gente não conseguiu dar conta desse processo, né? Acho que se falhou nessa perspectiva, então os que estavam ali, estavam muito próximos, inclusive alunos, a representação discente e tal, o conselho, acho que a gente conseguiu manter essa relação. E tanto não conseguiu engajar a comunidade de forma geral, que nós tivemos alguns questionamentos da própria comunidade. Pô, mas o que a Unipampa está fazendo? Né? O que está acontecendo? Inclusive demonstrando isso, né, de que a própria comunidade desconhece efetivamente. Por que a gente não consegue produzir álcool gel? Que é a grande preocupação das pessoas, né? O álcool gel é a salvação do mundo, né? Já fico irritada com isso. Mas por que a gente não consegue produzir álcool gel aqui no campus? Bom, porque nós não temos laboratório, porque não é o nosso campo de atuação e tal. Então, mostrar que a gente conseguiu fazer formação de professores, que a gente conseguiu fazer atividades culturais, que a gente conseguiu fazer saraus, que a gente teve debates importantes sobre a cultura, sobre a história, isso não conta, né? Mas a gente teve que fazer esse movimento, porque a própria comunidade não enxerga essas questões. Então, essa é uma avaliação crítica que eu faço, né? Que, embora a gente entenda o cenário que nos levou a isso, enfim, de fato, foi uma lacuna importante. Por outro lado, penso que a gente teve alguns cuidados significativos nessa questão, principalmente ali com os terceirizados, né, de poder estar próximo acompanhando essa questão dos contratos, de estar próximo acompanhando essa escala, né, essa alteração, esse distanciamento, os próprios equipamentos de segurança que eles estiveram ali e tal, acho que foi uma das coisas que a gente conseguiu tranquilizar, porque também foi um grupo que sofreu bastante pela questão da vulnerabilidade, né? Se nós ficávamos vulneráveis pela questão da saúde, do contágio e tal, eles ficaram muito vulneráveis à própria questão do desemprego, né? Eles não sabiam, eles tinham uma preocupação muito forte e tal, então acho que isso foi um dos pontos fortes, a gente poder estar muito próximo deles ali, estar respaldando, estar acompanhando, estar negociando as restrições mesmo no acesso ao campus, para que as pessoas não fossem, porque os terceirizados não tinham essa opção de não ter, mesmo que a gente conseguisse fazer a escala, eles tinham que ter, então acho que isso foi uma coisa importante. O gerenciamento do RU também, a gente conseguir manter essa relação de transparência, essa relação de diálogo, essa proximidade com a própria questão da empresa, levou a gente ter condições da empresa renovar o contrato, por exemplo, em que outros campos teve essa dificuldade, assim, a relação foi tão crítica que no momento que foi suspenso os contratos, as empresas disseram, não, nem quero mais, né, quando isso retornar, eu não retomo, então, acho que essa nossa presença forte ali com a questão do RU, ela foi positiva, porque mesmo com todas as dificuldades, bom, está suspenso o contrato, mas a empresa quis renovar, vai retomar e tal, então, acho que isso ajudou de forma geral. Fazendo uma análise dos outros campos, né, o que eu percebo, assim, tudo um pouco que vocês podem imaginar, né, mas alguns campos com experiências bem bacanas, por exemplo, Livramento, né, Livramento fez todo um trabalho muito legal, assim, de discussão com toda a comunidade acadêmica, lá durante os meses de maio, fez, assim, várias reuniões por setores, né, entre os, e realmente eu acabei fazendo uma avaliação das nossas falhas quando, né, em contato com eles, digo, mas que ideia bacana, que coisa boa que a gente não conseguiu fazer aqui. Então, o Livramento
eles organizavam, assim, reuniões com os técnicos, reuniões com os discentes, reuniões com os professores, foram repassando essas informações, fizeram um grande frentão, assim, tanto que foi boa parte da representação lá de Livramento que fez o frentão no Consune. Eles se prepararam, assim, até porque eles têm um número bom de representantes no Consune, estudando a questão das diretrizes, trazendo a discussão para dentro do campus e tal, e que foi bacana, né, nesse sentido. Eles também lá têm a realidade da moradia estudantil, dos alunos que permaneceram na moradia, então também de criar estratégias para essa manutenção com os alunos, então acho que é uma experiência bacana, assim, de aprender com Livramento, né. Os campos Bagé, Uruguaiana e São Gabriel, eles focaram muito nessa questão da relação com a comunidade, né, então foram 3 campos que, acho que Alegrete também junto, mas os que eu sei bem, assim, Bagé, Uruguaiana e São Gabriel, como eles se envolveram muito nessa questão da produção do álcool gel, né, da produção de equipamentos e tal, então eles fizeram uma escala com os servidores, com professores, até porque foi conduzida essa questão da produção com os professores, e aí, então, eles focaram momentos da interação. Eles fizeram escala entre os servidores, entre os professores para essa produção e se envolveram muito, né? Então, nessa discussão mais externa do que interna. Acho que de forma geral é isso, né? E os demais campos nessa preocupação, assim, também de atendimento aos alunos e tal, de levar para casa com o micro e tal. E eu soube só de São Borja também, que fez esse movimento, e nós aqui, que nós tivemos um número muito forte, assim, fizemos várias viagens e tal, pessoal. Teve o ônibus que passou geral, assim, da Praec, saindo de São Borja, São Gabriel, Caçapava, e levou um grupo, mas desconheço mais ações nesse sentido. O campus de Itaqui foi um campus que acabou investindo muito nessa questão da formação dos alunos para as ferramentas digitais, da formação dos professores, de um encontro mais interno de formação acadêmica, assim, foi um campus que despontou muito nisso, assim, bom, a gente vai manter o pessoal vinculado, vai manter junto, mas fazendo ações internas nossas de formação. Acho que é isso, pessoal. Tá bom. A gente está indo para o último bloco de questões, né? Agora nós vamos falar de solidariedade, né? Então a questão são duas, né? Mas a primeira, se tu tem participado de alguma ação de solidariedade, e aí a gente pede para, por favor, qual seria e a quem se dirige, né? Uhum. Não e sim, né? A ação que eu tenho participado é desse atendimento aos estudantes, né? De que forma? Então, junto com o grupo que fez parte das doações das cestas básicas, como servidor e tal, menos, mas mais articulando aqui na comunidade. Então, nós tivemos esse grupo da igreja, enfim, que fez sistematicamente essas doações, né? Então, não é nenhum grupo da igreja anglicana, pelo contato com o pessoal que eu tenho aqui da renovação carismática e tal, então a gente fez esse contato com a igreja matriz aqui, o pessoal do Rotary ali, que auxiliou bastante, então me envolvi mais nisso, assim, né, nessa ação solidária da relação das cestas básicas, e que auxiliou bastante, assim, porque houve, só que, claro, né, eu em nenhum momento fiz essa ação de estar presente, até pelo meu papel como diretora de campus, né, eu procurei, assim, fiz a articulação, né, estive envolvido na composição, na manutenção, mas achei que não dava para fazer essa mistura, né, uma coisa as nossas ações como direção de campus, outro a forma de fazer essa articulação. Até porque, enfim, né, vocês sabem, pessoal, tudo que muitas vezes vem via igreja, né, vem com essa relação, às vezes vem com um viés meio atravessado, né, então, acho que a gente tem que distinguir bem, assim, o que é a militância, uma militância no sentido, realmente, assim, do auxílio, daquele momento de amparo e tal, que esse grupo trazia bastante, né, inclusive
eles nos perguntavam, né, quantas cestas efetivamente vocês precisam, como é que estão, qual é o lugar da entrega, como é que isso se articula e como é que a gente foi compondo esses lugares, tanto que os meninos traziam assim, quando chegava aquela cesta, assim, davam uma aquecida no coração, assim, porque era bem com boas condições, o pessoal se envolveu também da gente compor as cestas com material de limpeza, com organizações nesse sentido. Então, o meu papel foi nessas ações solidárias de ir fazendo a ponte, né, de fazendo essa articulação, de buscar necessidade e tal. Inclusive, a gente procurou evitar, né, enfim, isso estou colocando com vocês, embora tenha autorizado a divulgação, mas, enfim, com uma descrição nesse processo. Numa situação apenas o padre foi junto lá, né, ele foi, levou, a gurizada conversou com ele e tal, mas senão sempre ações que a gente procurou não deixar explícito, não trazer, assim, a questão, a igreja que está trazendo, a gente sabia da necessidade, da condição, do que precisava, e essa articulação que foi feita. E aí, Ana, tu já destacou aí o protagonismo da igreja, né, mas tem mais algum protagonismo que tu gostaria de, desculpa a redundância, destacar, ou movimento social, setor de pessoas? Sim, tem alguns bem importantes, assim, que eu queria destacar. A própria questão dos alunos, né, e da comunidade que ficou na Kennedy ali, né, eles se envolveram de forma muito significativa com os sopões solidários ali, com a arrecadação, fizeram esses momentos do encontro, né, onde serviam a sopa, onde foram arrecadando, enfim, o material. Então, vejo esse grupo ali da representação discente, do próprio movimento pela educação ali, forte, que se organizou nesse sentido solidário. A representação discente, de forma geral, assim, nessa articulação, de fazer o levantamento dos alunos que precisavam, de bater nas casas, de ser o QG dessa arrecadação, né, eu acho que foi muito, muito forte, e que a gente sabe que contou com o pessoal do Instituto Federal, que contou com, né, vocês mesmos no grupo ali ajudando, então, acho que é um movimento importante. Acho que outra ação solidária bem importante que permanece é a do Clube 24, né, o Clube 24 tem feito sistematicamente, então, todas as sextas-feiras tem a questão do sopão e tem a questão da doação de alimentos, né, então, o 24 também conseguiu um protagonismo muito bacana nesse processo, né, eu também acabei contribuindo, assim, nessa questão ali com o 24, né, tem uma relação também próxima com o pessoal dali, né, nessa questão da gente fazer a doação dos alimentos, né, fazer o que tem. Então, vejo que essas foram ações bem importantes, né, de acompanhar. E eu também, assim, a minha funcionária, ela é lá da Kennedy, né, e ela trazia muito esse relato, assim, é interessante a gente ver o outro lado, né, vários dias ela disse, eu já tomei sopa durante 3 dias, 4 dias, porque ela, enfim, não tinha envolvimento, mas ela, nos dias que o pessoal estava servindo o sopão lá, ia lá, buscava, trazia junto, então ouvi o relato dela como alguém, né, que mesmo sem estar envolvido com a universidade e tal, e ela dizia para mim, ela disse, são os alunos que estão fazendo, né, são os alunos, tem um pessoal da universidade fazendo, então, isso a gente viu o impacto, né, porque ela conta para mim que ia ela, e a irmã, e a mãe, e a avó, e todo o pessoal ficou, e realmente a gente avaliar a dimensão do que representa para essas famílias é muito forte, né, gente, é impactante para a gente, né, e ouvir esse relato, porque ela mesmo dizendo, ela disse, olha, nós comemos 3 dias por conta da sopa que os alunos da Unipampa estavam fazendo lá. Isso que chegava para ela, né? Então, acho que essa é uma ação importante de destacar. Isso, gente! Agora vamos para os finalmente, Ana. Primeiro, como é que tu tem se informado sobre a pandemia? Bom, eu me informo lendo tudo que a internet traz. Na verdade, confesso para vocês, assim, né, eu acabei reduzindo um pouco a busca de informações pela pandemia, né, eu acho que eu e
todo mundo deva ter passado esse processo. A gente, no início, buscava de forma muito mais efetiva, estava ligado de manhã, de tarde, de noite, todas as informações que apareciam, mas com o tempo, até pelo próprio perfil e pela polêmica que se criou em torno, né, e eu acho que pelo próprio desgaste emocional que todos vamos tendo, né, a gente vai diminuindo. Mas, enfim, diariamente eu me informo fazendo leituras na internet, né, buscando as questões dos jornais, enfim, do que traz. A rede social, direto, assim, é onde a gente tem todo o cuidado do mundo, né, porque tem o universo de informações das mais variadas, e pela televisão também, né, pela televisão é onde a gente busca, até porque está permanentemente em casa, né, tem condições de ouvir um pouco mais, né, de ter esse cenário maior, né. Tem alguma coisa que gostaria de relatar mais, enfim, a respeito do tema? Enfim, fica à vontade. Pois é, tantas coisas que a gente já falou, né, sobre o tema, mas, não, assim, eu acho, para mim, assim, acho que uma das coisas mais sérias, assim, a relatar é da gente avaliar a dimensão do que representa, né? Hoje a gente tem uma grande parte da população que se viu completamente sem renda e desamparado, né? É uma coisa, e uma sensação, né? Uma sensação de ser privilegiado, né? Acho que isso é uma das coisas mais impactantes para mim desse período da pandemia. Olhar para a nossa condição de vida, né? Olhar para a nossa condição de trabalho e reconhecer a nossa condição de privilégio, não de privilégio por ser um funcionário público, não de privilégio, mas da condição que a gente conseguiu alcançar, assim, de não correr o risco de estar sem a renda, né, de não correr o risco de estar totalmente desamparado, sem perspectiva do que vai acontecer amanhã, assim, né, se vai ter comida na mesa, se não vai ter comida na mesa, se vai ter lugar para morar ou não vai ter lugar para morar. Eu acho que é uma das coisas mais impactantes, assim, que embora fosse algo que a gente sempre teve atento, enfim, né, sempre teve essa perspectiva de compreender as diferenças sociais, mas realmente incorporar e sentir da forma como a gente sente hoje, o que é a nossa condição de privilégio e o que é a nossa obrigação, né, e não ficar quieto, em falar sobre as coisas, em assumir posições, em romper com coisas assim que nos deixavam, né, assim, tá bem, então vamos considerar o lado afetivo, o companheirismo, assim, não, uma sensação muito forte, assim, não, eu quero romper com determinadas coisas, quero romper, isso não me serve mais, isso não quero mais, eu não quero relação com determinadas pessoas, eu não quero relação com determinados grupos, eu não quero compactuar mais com determinadas coisas, e ter essa condição, assim, olha a condição que a gente vive, olhar para o lado e ver a condição que o outro vive de um outro jeito tão diferente, né? Então, acho que esse foi um dos momentos mais impactantes, assim, que eu vivi, que eu tenho vivido durante esse processo. A minha filha mesmo, né, que tem 17 anos, né, minha filha é professora de patinação, patina já desde pequena e tal, e aí você sabe, né, a patinação é um lugar que a elite faz, né, quem é que tem condições de patinar? Quem é que consegue? Então, as aluninhas dela são todo o pessoal, assim, que tem condições de comprar um patins, de ter um patins, de tal, tal. Ela disse para mim, né, ela olhou outro dia, né, e tal, a gente ainda se mudou durante esse período da pandemia, e ela disse para mim, mãe, nós somos privilegiados, né? Ouvi uma menina de 17 anos falar isso, né, dizer assim, mãe, o que é essa condição, né? Nós somos privilegiados, a gente tem outra condição, e aí ela diz, às vezes eu tenho vontade de esganar nas aluninhas da patinação, eu tenho ver o quanto ela está enxergando esse processo, o quanto ela está reconhecendo isso de outra forma, então acho que foi uma das coisas mais impactantes, assim, mais sérias de viver durante esse período. E a própria sensação é essa, né, de ficar em casa atrás, né, daqui a pouco tu tá ali, esses dias que têm sido super frios, tem assim, saber que tu tá em casa,
que tu tem comida na geladeira, que tu tá aquecida e tal, pensar no outro é algo que mexe muito com a gente de um jeito diferente, e que aquilo fica engasgado, né? A gente tem que se colocar, tem que trazer, eu acho que sim, desse momento, um momento reflexivo importante, assim, realmente um marco para a vida da gente, né? Ana, tu enviaste, enfim, uma foto para fins da ficha, né? Mas queria saber se gostaria de enviar algum outro registro, outras fotos ou textos escritos, vídeos, né? Enfim, que marcam o teu cotidiano na pandemia, ou uma reflexão sobre a pandemia. De momento não, mas talvez, né? Se a gente tiver um prazo, assim, acho que um registro, assim, importante, esse registro das cartas pedagógicas, né? Acho esse tem sido um registro muito bacana, muito legal, assim, só para vocês entenderem, né? Eu tô com 7 orientandas no mestrado. Dessas 7 orientandas, nós fizemos, assim, um mergulho, assim, uma imersão total na leitura de Paulo Freire e das cartas pedagógicas como instrumento de pesquisa. E as alunas incorporaram isso, assim, as mestrandas incorporaram essa relação, a gente estudou cartas de Freud, cartas de Marx, cartas do Che Guevara, foi, assim, um estudo muito legal durante esse período, e o pessoal se ateve a escrever cartas, né, e essas cartas foram escritas para muitas professoras aqui da rede municipal de Jaguarão, por exemplo, né, foram escritas entre elas, foram escritas para esses professores. Meu pai mesmo, que foi um convidado a participar da leitura dirigida, ele escreveu uma carta contando a experiência dele como aluno do IFSU e agora entrando na Unipam. E aí, o que aconteceu? O pessoal começou a postar no Facebook o recebimento dessas cartas. E, claro, a gente não pensou, a gente trabalharia com as cartas independente do período de pandemia, independente dessa relação, a gente trabalharia com as cartas igual. Só que o fato das professoras não poderem estar nas escolas, o fato de cada um estar recebendo, daqui a pouco elas receberem as cartas pelo correio, gerou uma coisa muito legal, né? O próprio funcionário do correio em Arroio Grande disse, mas a professora mora a 2 quadras daqui, por que tu tá botando a carta no correio? O que tu quer fazer? E aí a aluna botou a carta no correio. Então, isso gerou um processo muito bacana e que, claro, né, o distanciamento, o isolamento das pessoas, vocês imaginam o que era? A pessoa está em casa trabalhando, né, com os videoaulas, tudo aí recebe uma carta pedagógica pelo correio, fazendo uma reflexão sobre o seu trabalho, sobre a perspectiva de ser professor, sobre a afetividade daquele momento, e o pessoal começou a colocar no Facebook, chegou a primeira carta, chegou a segunda carta, chegou a terceira, e aí o pessoal aqui da cidade também tem me perguntado, Ana, que negócio é esse das cartas pedagógicas? Por onde que está chegando? Então, talvez, se a gente tiver um tempo, assim, de poder mandar para vocês um pouco essa experiência da escrita das cartas pedagógicas e dessa relação de afeto e tal, uma das cartas, 9 cartas que uma das orientandas escreveu, foi uma para cada vereador lá de Arroio Grande, né? Então, ela mandou para todos os vereadores, porque o trabalho dela é sobre o plano de carreira dos professores da educação infantil lá. Vocês imaginem o cenário, daqui a pouco os vereadores de Arroio Grande mandaram nos chamar lá, né? Disseram, tá, mas como é isso? Vocês escreveram uma carta para cada um, repetiram cada coisa, e a gente foi, né, semana passada lá fazer uma conversa, um debate com os vereadores a partir da escrita das cartas. Então, acho que isso é um registro bacana, uma coisa, e que se tornou mais significativo pelo fato das pessoas não poderem estar se encontrando. E se encontraram via as cartas, é uma experiência legal, uma experiência bacana. Agora é a última mesmo, tá? Por que tu te dispuseste a participar dessa pesquisa? Primeiro, porque eu sempre sou disposta a participar de todo tipo de pesquisa, né? Eu acho que a gente, como pesquisador também, né, sabe da importância que é ter esse corpus de pesquisa, né? A gente sabe o quanto é importante. Então, independente, assim, né, toda pesquisa que o pessoal pede para a gente repassar
pede para colocar, eu sempre participo, é um princípio nosso esse, assim, porque assim como para as nossas pesquisas é bem importante a gente ter, a gente sabe que para todas as pesquisas é importante, né, saber, enfim, ter as pessoas, ouvir, tem. Outro pelo próprio tema, né, eu acho que é um tema que a gente tem que parar e falar muito, tem que escrever muito, tem que estar presente. E outra pelo grupo mesmo, né, porque conheço vocês, acho que no momento em que se dispõe a fazer, acho que o tema da pesquisa já foi instigante, né, ver essa organização, acho que é mais uma forma da gente, como grupo de campus, aí se colocando nessa relação de colega, de trabalho, assim, de parceiro, assim, pô, documentar a experiência da Covid, né, no Rio Grande do Sul. O tema é um tema instigante, conduzido, então, por isso, assim, me coloquei à disposição e fiz questão de participar. Ana, então, assim, eu queria agradecer em nome aqui da nossa equipe, tá, do projeto na Unipampa, pela tua colaboração, né, disposição de participar, e perguntar se tu mantens a autorização dada no início da entrevista para divulgação, né, dela e também para o uso da tua imagem que tu enviaste. Sim, mantenho. Ok. Então agora a gente encerra a entrevista com a professora Ana Cristina.